Você sabe quanto custa viver ao lado de Jesus? Muita gente tem pregado um evangelho meio esquisito. Um evangelho que alguns estão até dizendo água com açúcar. Mas como eu não gosto de açúcar, eu gosto mais de água, eu vou falar para você um evangelho meio aguado e só água, sabe? Onde a gente vai prometer para você que tudo vai ser lindo, tudo vai ser maravilhoso, que é tudo às mil maravilhas e que não tem preço nenhum andar com Jesus. Seria uma grande mentira falar isso para você. Assim, uma grande, uma enorme mentira, porque o evangelho, ele custa, deixa eu ver como é que eu vou traduzir isso em palavras para você, tudo. O preço do evangelho é o preço da vida. E claro, isso não é uma opinião minha, eu vou te mostrar no texto. De Lucas capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 8, que diz o seguinte: quando Jesus ele estava lá, né, no início do capítulo 5, ele estava ensinando as pessoas na praia, depois ele mandou Pedro lançar as redes em águas mais profundas, e aí eles pegaram uma grande quantidade de peixes e tudo. Aí aqui no versículo 8 fala o seguinte: quando Simão Pedro viu isso, esse milagre, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afaste-se de mim, Senhor, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Olha que coisa incrível! Você ouviu quando eu disse que o preço de andar com Jesus, o preço de seguir o Evangelho, é o preço de dar tudo, de dar a própria vida? Pois é, Pedro, Tiago e João entregaram tudo. Eles eram empresários, eles eram homens de negócios, ele tinha uma empresa, eles tinham uma empresa de pesca para poder dar conta, para poder trabalhar. Diante do encontro com Jesus, diante do apelo, a missão que Jesus deu para eles, agora deixar de ser pescador de peixes, seriam então agora pescadores de homens. Deixar de ser gente que vai simplesmente ganhar dinheiro na vida e passar a usar o dinheiro para ganhar pessoas. Gente que agora não se preocupa mais com elas mesmas, mas porque se preocupa com o reino de Deus, vai em todo o tempo se preocupar com as pessoas. Então, se você achasse algo muito valioso, que valesse muito mais do que tudo o que você possui, o que você faria para poder adquirir? Alguma coisa caríssima, o que você ia fazer? Provavelmente você ia usar todos os seus esforços, todos os seus recursos, porque você tem o conhecimento de que aquilo é muito valioso. Você venderia tudo, você daria um jeito, cancelaria sua agenda para poder adquirir aquilo que tem muito valor. Pedro encontrou. Ele encontrou Jesus e Jesus ensinava alguma coisa. Ele parou para poder ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Diante desse lugar onde ele parou para ouvir, Pedro teve um choque de realidade. Versículo 8 eu acabei de ler para você. Depois do milagre que Jesus fez, Pedro falou: Se afasta de mim, Senhor. Você sabe por quê que Pedro mandou Jesus se afastar dele? Porque Pedro reconheceu quem ele era, um pecador. Alguém que não merecia ouvir ou desfrutar de milagres, até mesmo da presença do próprio Senhor Deus, personificada na pessoa de Jesus, encarnado em Jesus. Deus, homem, afasta de mim, eu não posso me relacionar com você, porque sou pecador. É interessante que quando nós passamos a nos relacionar com Jesus, esse bem mais precioso que nós temos, a primeira reação é essa. É uma reação de humilhação, porque Deus é muito grande. Jesus ele nos ama de tal maneira que a gente fica envergonhado.
E aí, quando a gente se reconhece que a gente é pobre, miserável, pecador, o Senhor Jesus levanta o nosso rosto. Ele nos pega pelas mãos e nos levanta. Nos levanta de um lugar esquisito para que a gente então possa receber a paz que excede todo o entendimento. A paz que só Ele pode dar. Tanto é que quando Pedro fala, se afasta de mim, porque eu sou pecador, a resposta de Jesus é não tenha medo. Porque a paz é a ausência de medo. Deixa eu repetir isso para você. A paz, que excede todo entendimento, é a ausência de medo. E só quem pode viver em paz é quem desfruta da paz que vem de Jesus. É a paz verdadeira, a única possível de ser desfrutada. Uma vez que nós recebemos essa paz, nós não temos medo de absolutamente nada, porque nós estamos amparados, assistidos, guiados pelo Deus do universo. Jesus recebeu Jesus, quando ele se encontrou com Pedro e Pedro reconheceu quem ele era e recebeu a paz, agora ele recebeu de Jesus a missão. A missão de abrir mão de uma vida exclusivamente para ele. E agora ele poderia viver uma vida para os outros. Deixar de pensar nos seus próprios negócios, nos peixes, e pensar agora no negócio do reino, que eram vidas, que eram seres humanos. Ele agora não ficaria preocupado com o pão de cada dia. Ele agora se preocuparia em dar o pão do dia para as pessoas. O requerimento foi para que ele o seguisse. Ele e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, imediatamente, isso é fantástico, imediatamente deixaram o barco no lugar seguro e passaram então a seguir a Jesus. Eles abriram mão de tudo que era de valor, num valor da terra, porque eles viram que Jesus era o seu bem maior, era o seu mais valioso bem. Era a pessoa de Jesus e viver pela missão que receberam. O preço de seguir a Jesus é o preço de entregar tudo. Tudo. Eu tenho uma pergunta para você. Você está disposto a entregar tudo para seguir a Jesus? Espero que a sua resposta seja sim. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gostaria que esse vídeo alcançasse. Curta e comente as suas impressões. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.